tarde, amigos Fãs do Esporte, amigos do canal Viva Mais Fit. Estamos aqui na Universidade de São Paulo hoje, a convite do professor Herbert Lancha Júnior, que é professor titular da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pela cadeira de nutrição e vai dar algumas dicas bem importantes em relação a quem corre as provas de rua, que são dicas aparentemente simples, Herbert, mas no mundo da corrida isso pode gerar uma baita dor de cabeça. Né? Então a primeira pergunta que a gente tem a fazer para você é a seguinte: as pessoas começam a correr geralmente, muitos vêm da caminhada e acabam migrando para a corrida. Sim. E aí surge uma questão básica: a alimentação no dia da prova. Então você tem pessoas que às vezes vão em jejum, pessoas que comem demais antes da prova. Então, no caso de uma prova de 5 e 10, qual que seria a recomendação básica no dia da prova? Muito bom. Bom, primeiro, boa tarde, né, Kleber, o pessoal que está assistindo a gente no ESPN Brasil e o pessoal do canal Viva Mais Fit, um prazer estar aqui com vocês. E essas corridas dos 5 e 10 são as corridas que todos nós passamos, né? Então você, como um amante de corrida, eu também, né? Você que já fez maratonas, eu também, a gente sempre passa por essas provas como um preparativo para as grandes distâncias. Quando a gente se prepara para uma prova de 5 quilômetros, o ponto fundamental, eu tenho que estar alimentado para essa prova. E muitas vezes as pessoas acreditam que a alimentação para a prova é um pouquinho antes da prova. Na verdade, o detalhe é a alimentação antes da prova de 5 km acontece no dia que antecede a prova. Então esse cuidado, ele faz toda a diferença. Então o indivíduo, ele quer lá, vai fazer uma prova muito boa, tal, então ele acorda, toma um café da manhã que tenha mais carboidrato, com mais pães, ele faz uma refeição, um almoço, um jantar também com mais carboidrato. Um dia antes da prova de 5 km, ele consegue a ingestão que ele precisa de carboidrato para fazer a prova dele bem feita. Qual vai ser a semelhança entre o indivíduo que vai fazer os 5 km dele em 1 hora e o indivíduo que vai fazer os 5 km dele em 20 minutos? A semelhança é que os dois vão estar no seu limite de competência fisiológica. Então, essa alimentação ela tem que ser universal, ela atende a esses indivíduos. E o segundo ponto importante é a hidratação também, 2 dias que antecede a prova. Então, nesses 2 dias, uma dica muito simples: tome um copo de água por hora, tá? 200 ml por hora. Evite fazer grandes consumos em uma única hora. Pega uma garrafinha de 500 ml e toma uma garrafinha só. A gente não tem caixa d'água, né? Então, o importante é que o pessoal que está assistindo a gente, que vai fazer a prova esses dias, lembre-se, olha, um copo de água por hora, 200 ml, é o suficiente para se manter hidratado e garantir uma boa prova. Com isso, ele não precisa se preocupar na prova de 5 km de consumir nada durante a prova, nem na prova de 10 km. Então são 2 distâncias onde a alimentação pré-prova garante a prova dele inteirinha. Por quê? Por mais lenta que seja a prova, se ele fizer uma prova de 5 km em 1 hora, ele não tem uma grande perda de água que ele precise repor durante a prova. Perfeito. E é interessante porque todo mundo lembra do dia da prova. Até a pergunta foi feita do dia da prova, porque é uma coisa que vem de cabeça. E as pessoas esquecem da véspera, que é importantíssima também. Agora, no dia da prova, quanto tempo antes de começar a prova? Uma coisa que a gente tem percebido, que as provas, pela questão da temperatura, né? Hoje a gente tem em São Paulo aqui por volta de 30 graus, umidade baixa, e na véspera a pessoa pensa o seguinte: poxa, a prova vai largar às 7 da manhã, eu vou ter que me deslocar, vou ter que achar um local para guardar meu carro. Quanto tempo antes da largada da prova, começa às 7, seria interessante ele fazer o café da manhã? Excelente, Kleber, a pergunta. Então, o ideal é que ele faça essa refeição anterior ao dia da prova, né? Então ele vai fazer o café da manhã dele para a prova às 7 horas, 5 horas da manhã. Ou ele vai fazer a prova às 9, às 7 horas da manhã, 2 horas antes da prova. Tá? Porque em 2 horas você garante o esvaziamento gástrico. Quando você for correr, você não precisa distribuir o fluxo sanguíneo entre a digestão e a musculatura. Ele pode ficar concentrado da musculatura que vai fazer o exercício. Então 2 horas antes é um tempo bom para você fazer uma refeição tranquila, de fácil digestão. E aí um dado importante: eu lembro que na primeira maratona que eu fiz, deu a largada para a maratona, a gente atravessou a ponte e daí chegou do outro lado e percebi que tinha um alemão passando mal, tal. Ele acabou passando mal mesmo, né? Eu fui lá olhar o que ele tinha consumido. Tinha consumido ovo, bacon. São os alimentos que as pessoas devem evitar no dia que antecede a prova. Ou seja, café da manhã do dia da prova, evite consumir alimentos de difícil digestão, que tenha muita gordura, como bacon, como um ovo.
porque ele vai exigir uma demanda circulatória muito grande do aparelho digestório em detrimento da musculatura. Aí daí teu corpo vai falar, você quer correr ou quer digerir? Você continua correndo? Então para a digestão. Então essa é uma dica que serve para todos aí. Legal. Mesmo sendo alemão, não é o recomendado. Mesmo sendo alemão, né? Evitar o joelho de porco, evitar o seu baconzinho de manhã antes da prova. Que legal. Lanche, a gente queria te agradecer. Obrigado. Obrigado.